Olá! Aqui está de volta o irmão Jorge, está para trazer essa lição importante da nossa escola bíblica dominical, é a quarta lição, né? E estou ainda com a garganta ruim, me desculpe, minha voz não está ainda bem, mas farei o esforço máximo possível para transmitir essa mensagem. É a lição número 4, datada do dia 27 de outubro de 2024. Veja, 27, hoje é 31, quando eu estou gravando essa lição, e assim põe em dia a nossa lição, né? Nós vamos ter a próxima lição, que será no dia 3 de novembro, né? Já é a quinta lição, e pelo que eu ouvi falar, a quinta lição já vai começar na escola bíblica ali da igreja Monte dos Profetas. Muitos dos profetas, parece-me que já vai reiniciar o trabalho lá, graças a Deus. Nosso querido pastor Didi, Deus o abençoe, pastor Didi. Deus abençoe, servos do Monte dos Profetas. Ali vai ter um estudo e vai ser bom. Já tem um novo professor ou professora, né? E eu dou meus parabéns por essa escolha maravilhosa, nosso pastor Didi, né? Deus vai abençoar essa dirigente, ela vai ter muita bênção do Senhor, porque Deus vai estar com ela se esforçada, vai se preparar, né? E aí você sabe o nome? Bem, eu ouvi falar que será a missionária, né? A irmã Carmen, né? A irmã Carmen, e é uma serva muito especial do Senhor na igreja, junto com seu marido, o nosso querido irmão Frank, obreiro da casa de Deus, forte no Senhor, né? E aqui o irmão Jorge parabeniza o casal por essa honra, né, que Deus está dando ao ministério, né, a essa família. Mas sem mais delongas, vamos ao estudo, tá bem? Isso aqui põe em dia, né? Hoje eu vou colocar no ar, se Deus quiser, esse vídeo, ainda hoje. E domingo já será o capítulo 5, né? Então, nós tivemos 4 capítulos via internet, né? O quinto já será lá, mas outras pessoas estão assistindo. Bom, o estudo eu acho que é muito especial, é muito forte. Eu vou dar umas opiniões aqui até forte, né? Mas o que eu digo que seja a verdade, baseado nos meus estudos, nas minhas pesquisas, e até será bom que outra pessoa comente aqui embaixo, né, sua opinião sobre esse assunto. O tema envolve o entendimento da nova aliança, da aliança anterior, a obediência, as promessas de Deus, né? Mas a obediência a quê? A aliança de Deus feita a Israel no Monte Sinai, ou a aliança de Deus feita por Jesus Cristo. Uma é maior que a outra, uma substitui a outra, ou uma é agregada a outra. Então esse é o assunto que a gente vai considerar. O textuário áureo é João 14,15, né? João 14,15, você está vendo aí? Muito bem. Eu vou pegar aqui a revista que está aqui ao lado, uma revista maior, né? Aqui é João 14,15. Vamos ver, dá para ver? Vamos lá. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João 14,15. O Senhor Jesus, ele pede que quem ama ele guarde os seus mandamentos. Preste bem atenção. Essa frase e a verdade prática é: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então, ele fala obediência a Cristo, obediência ao Machias, ao Messias, é isso que significa, né? E o texto da leitura da Bíblia em classe, que ele cita aqui,
são 2 livros. Um livro de Deuteronômio, capítulo 29, de 1 ao 9, depois o 9 até o 12. E depois Hebreus, capítulo 8, versículo 6 até o 13. Eu acho interessante a colocação da revista para debate, para discussão, para entendimento. E vamos explorar essa visão, porque um é Moisés falando, o outro é um apóstolo que supostamente seja Paulo. Ele é muito reconhecido no mundo cristão como sendo o autor, o próprio apóstolo Paulo, do livro de Hebreus. Esse é um livro assim, ele é mais voltado para o entendimento da Bíblia em relação à Torá judaica ou o Pentateuco, dos livros de Moisés. Então ele faz uma analogia, nós vamos entender um pouco a visão disso, entender o que está certo, o que está errado, o que põe dúvida. Vamos lá? Para a leitura, eu vou abrir aqui, tá bom? O texto, aí ó, deixa eu olhar, porque eu tenho que olhar, porque às vezes eu penso que eu estou lendo e vocês estão acompanhando, mas às vezes a câmera aqui não está pegando direitinho, né? Diz assim, Deuteronômio 29, essas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Ele cita aqui um concerto, uma aliança feita por Moisés que o Senhor ordenou. Nada é feito por Moisés. O Senhor é que manda, Deus é que ordena. A gente usa Moisés porque foi o homem usado ali como o secretário de Deus, mas ali a lei não é de Moisés, a ordem não é de Moisés, mas a ordem de Deus. Moisés fala, Moisés ordenou, mas não há dúvida que ele tinha o homem que teve melhor acesso a Deus dos filhos do homem, né? Foi Moisés. Então ele cita aqui que essa ordem é dada em Moabe, né? Que fizera com os filhos de Israel, além do concerto, veja, aí ele cita aqui uma aliança anterior que foi feita em Horebe, uma aliança em Horebe, agora uma nova aliança em Moabe, nos limites da Terra Santa. Então, é como se fosse 2 alianças, uma é acrescentada à outra e ela renova a outra. Isso é interessante, isso é muito bom você prestar atenção, que Deus não substitui uma aliança. É isso que fica claro nesse texto. Ele acrescenta para fortalecer a que já existia, tá? Mas a gente vai ver uma leitura de Hebreus e ver o comentário dele. Vamos prosseguir o que ele diz no versículo do 9 em diante, tá bem? Aí, exatamente. Diz assim, guardai, pois, as palavras deste concerto, cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor, vosso Deus, os obedeçais de vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todo homem de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, os estrangeiros que está no meio do teu arraial, desde o rachador da sua lenha até o tirador da sua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje fez ou faz contigo, né? Então você vê aí a sequência da leitura deles guardar, né? Pois as palavras deste concerto cumpri-as, né? Cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Então há uma relação de você guardar aquele concerto, aquelas palavras, aquelas ordenanças, as palavras de Deus. Você tem que guardar dentro de você,
cumpri-las, não só guardar, mas cumpri-las, fazê-las valer na sua vida, você viver, você respirar as leis de Deus, respirar os mandamentos de Deus, então tudo que tu fizeres será bem sucedido. Amém? É isso que Deus fala. E ele cita aqui quem são os envolvidos: os filhos de Israel, os oficiais, os sacerdotes, mulheres, crianças, o cortador de lenha, o escravo, o empregado, todos tinham obrigação de saber. Não podia haver ali um corpo estranho. O povo que obedece e dentro do povo que não obedece. Dentro do povo que obedece, aqueles que não obedecem. Então Deus queria que todos obedecessem. Isso significa o quê? Uma educação bíblica. Significa o quê? Um estudo bíblico. Todos tinham que participar do estudo bíblico. Todos tinham que estudar aquelas palavras. O que eles chamam de Torá, o que eles chamam de Pentateuco, são 5 livros. Eles tinham que estudar os 5 livros. Tinham que ler os 5 livros. Eles tinham que ter aquele livro como palavra da fé. Esses mesmos 5 livros é traduzido na nossa Bíblia cristã, é traduzido como lei, né? Então chama-se Torá, chama lei. No Novo Testamento, assim, na Bíblia Sagrada aqui do mundo cristão, aquilo que eles chamam de Torá lá, nós chamamos aqui de lei. Será que está certo essa interpretação? Agora, lá na Torá, o povo não chama de lei, o povo chama de ensino, né? Então, isso aqui eu vou explicar direitinho. Lei está ligada com concerto. Eles dão muito valor ao Monte Sinai, que foi o momento do primeiro concerto. Aqui nós estamos lendo o texto de Deuteronômio, o momento do segundo concerto. Mas o primeiro não está sendo substituído pelo segundo. O segundo não está substituindo o primeiro. Aqui o segundo está agregando mais valores, fortalecendo, estimulando, que tem que ser assim. Não pode ser diferente. Então essa é a visão de Deus quando fez o segundo concerto no Monte Horé, Monte de Moabe, quando Moisés estava muito idoso, ali Deus fez uma renovação do concerto, fez um novo concerto com aquela geração, porque a geração do Monte Sinai tinha morrido no deserto, nos 40 anos, mas agora nós temos a geração, uma nova geração dos nascidos, os filhos dos escravos do Egito, que estavam crescendo, e foi dado a eles esse concerto. O que seus pais não obedeceram, vocês obedeçam, para não ter o mesmo destino deles, de morrer lá no deserto, porque não escutaram, não guardaram no seu coração os seus mandamentos, né? Agora nós vamos ler a parte seguinte, que é o livro de Hebreus, né? Então você, judeu que está acompanhando a escola bíblica, dirigida pelo irmão Jorge, o evangelista Jorge, vai conhecer agora um livro de Hebreus. E você, cristão, presta atenção que o livro de Hebreus fala uma linguagem que, para os judeus, isso é um absurdo. Esse texto de Hebreus é um absurdo, o citado aqui no texto. Então, o irmão Jorge vai explicar por que é um absurdo, né? E o que está certo, o que não está certo. Nós vamos analisar aqui. Pegue sua revista e vamos ler aqui. Hebreus, tá? Hebreus capítulo 8, do versículo 6 ao 13, acompanhe a leitura. Tá aqui, dá para ver? Pronto, esse aqui ficou melhor, né? Olha, até começa aqui embaixo. Diz assim: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Versículo 7, aí em cima, né? Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, olha lá, voltando aqui, porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo. Aqui que está a dúvida. Porque repreendendo-os, lhes disse: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá
estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão meu povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não relembrarei mais, dizendo, novo concerto envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Olha só, né, essa leitura aqui de Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13. Irmão Jorge, onde é que está o absurdo nessa frase? E se você diz que é absurdo, você está indo contra o Novo Testamento? De modo algum. De modo algum. O irmão Jorge não é contra o Novo Testamento. De modo algum. Mas é bom que se entenda. A escola não dá tempo de falar tudo. É bom que se entenda que o Novo Testamento é uma coletânea de livros promovido pela Igreja Católica, que ajuntou os livros da época dos apóstolos, para, aos poucos, não foi de uma vez, chegou à conclusão que estes livros são o Novo Testamento. Olha, o que acontece? Há umas frases que estão aqui nesse texto, eles dão a entender que a aliança de Deus feita com Moisés, lá no Monte Horebe, lá no Monte Sinai, é uma aliança que prevaricou. Essa que é a ideia. É uma aliança que não tem mais valor, acabou. Esse é o ponto de vista cristão. E o texto, ele dá a entender isso. A frase aqui usada diz isso, né? Fala assim, ó, no versículo 7. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se terá buscado lugar para o segundo, né? Nunca terá buscado para o segundo. Então, ele quer dizer o seguinte, que se aquele fosse perfeito, não teria necessidade de um segundo. Mas, como aquele teve defeitos, então tem que ter o segundo, né? Ele fala o segundo. Ele fala o segundo. Mas aí estão erros aqui, viu, meu irmão? Aquele não era errado. Aquele não tinha nada de errado. Aquele não foi substituído pelo segundo. Não é essa a ideia. É diferente. Ele é diferente. Esse concerto aqui, de Jeremias citado aqui, ele é diferente. Ele não é melhor do que o outro. Ele é diferente e ele vem para agregar, para juntar e somar e fortalecer e botar. Porque, irmão, seja sincero, Deus não erra. Não erra. Deus não erra. As suas leis não são erradas, são certas. Então, é isso que nós temos que entender. Deus não está brincando aqui de fazer leis. Deus faz leis certas, perfeitas. Não tem como substituí-las, coisa assim. Mas ele vem trazendo uma aliança que vem somar ao que estava anterior, né? Então, essa é uma frase assim que os judeus, quando o vê, sentem-se machucados. Ele está querendo dizer que as palavras de Deus dadas a Moisés são repreensíveis, são erradas. Quem errou foi os homens, não foi Deus. Deus não errou em nada. E para justificar o que eu estou dizendo também, por que tem uma frase desse jeito? Foi o apóstolo Paulo que escreveu?
foi realmente os pensamentos de Paulo que escreveu? Primeiro que o livro de Hebreus não diz que foi Paulo. Subentende-se que possivelmente foi Paulo que escreveu. Mas agora, quando a narrativa, quando a fala, ela vem entrar em contradição com as palavras sagradas escritas de Deus, então ela põe a dúvida: será que está certo? Porque ela tem que estar em harmonia. Harmonia. O fato de Deus dizer que vai fazer uma nova aliança diferente daquela, não quer dizer que aquela esteja errada. E nem quer dizer que essa nova aliança é totalmente diferente. Ela tem a ver com aquela, sim, porque aquela é a maior expressão de Deus, dos seus pensamentos, das suas maneiras de ver as coisas para o ser humano. É a maior escola de aprendizado sobre Deus ali. Você não pode apagar aquilo e dizer que aquilo está errado, né? Então essa questão dessa fala duvidosa, citada aqui, como também tem em outras passagens da Bíblia, elas podem ser um erro daquele que tomava conta do livro de Hebreus dentro da Igreja Católica, na hora de copiar um para o outro, há sim entendimento que houve assim manipulação. Alguém acrescentou algo ou mudou uma palavra com o objetivo de mudar o sentido, favorecer um ensino, um conceito, um pensamento. Isso existe sim dentro da escola teológica, essa ideia, né? Só para você ter uma ideia, os judeus no primeiro século, né, os judeus no primeiro século e os cristãos no primeiro século, eles eram quase iguais, né? Roma pensava que os cristãos, os messiânicos, eles eram uma seita do judaísmo, porque os judeus é que seguiam Jesus. Os judeus eram os professores, os judeus eram os principais intelectuadores dessa nova seita. Então a ideia de que aquele cristianismo era oriundo dos gregos, não era. O cristianismo era oriundo dos judeus. Portanto, a ideia é que os judeus tinham uma nova seita que seguia um homem chamado Jesus, morto em Roma, morto na Judéia pelo governador romano. Então, é isso que eles tinham no primeiro, segundo, terceiro século. Essa é a visão. Já a gente percebe também, se você for perceber, que existia uma briga entre os cristãos que defendiam Jesus e eles defendiam muito bem Jesus dentro da palavra Torá, do Tanakh, dos judeus. Eram homens, meu Deus, tem nem palavra, sabiam falar, não se intimidavam quando iam falar com os judeus. Eles queriam eles queriam continuar o trabalho de incentivar os judeus a reconhecer Jesus. Isso era muito forte. Ali não eram cristãos quaisquer, comparado com hoje. Aqueles cristãos conheciam o hebraico, conheciam o aramaico, conheciam as fontes judaicas. Então, quando eles ensinavam sobre Jesus, os judeus não tinham como argumentar, porque eles eram muito bem treinados e doutrinados para fazer isso. Nós temos pais da igreja, né? Os pais da igreja eram muito bem preparados, né, para defender a fé entre cristãos e judeus naquele primeiro, segundo, terceiro século. Bom, por que eu falo isso, né? Porque aí surgiu um grupo de discípulos de Jesus que, vendo que os judeus teimosamente não aceitavam a nova fé, a fé no Jesus, um Jesus que foi se tornando muito grande nessa fé, então eles decidiram a se separar, a se afastar. Então era comum a guarda do sábado. Nesse tempo, os judeus guardavam o sábado, os cristãos guardavam o sábado. Eu lhes falo com seriedade, judeus, cristãos guardavam o sábado, né? Aí eles começaram a não dizer que o sábado acabou, mas na época eles começavam a dizer que o domingo era o dia
dos cristãos, e não o sábado, como era a tradição, né? É porque Jesus ressuscitou dos mortos, começaram a criar uma ideologia do domingo, guarda o domingo para não guardar o sábado. Então começou a haver um movimento para separar os cristãos dos judeus, quando na verdade os cristãos eram dos judeus, né? Nasceu no judaísmo. Você crente tem que saber isso, viu? Nós nascemos do judaísmo, nós somos filhos de judeus e nossa fé é a raiz judaica. Essa que é a verdade. O Cristo não é raiz grega, é a raiz judaica. Então, nessa mudança, provavelmente, houve manipulação dos livros, as cópias, uma cópia. Aí, numa hora de copiar, alguém colocava algo para favorecer essa separação, viu? E distanciar-se dos judeus. Isso houve, sim, esse empenho. Olha só a introdução aqui, sobe em cima desse texto. Nós vamos agora, se você não concorda, se você tem uma opinião diferente, escreva dentro dos seus comentários aqui. Eu quero ouvir você. Eu quero ouvir você, sua opinião, tá bem? Mas, irmão Jorge, nós podemos confiar no Novo Testamento? Sim, podemos. Agora, com essas pequenas coisas, a gente tem que saber enxergar onde elas estão. Quando elas vêm contra o que está escrito na Bíblia Sagrada, o que se chamaria verdadeiramente a Bíblia, seria o que nós chamamos de Velho Testamento. Se o Novo contradizer o Velho, aí fica com uma pulga atrás da orelha. Ela tem que concordar, tem que haver concordância, porque o Jesus, ele é concordância do Antigo Testamento. Eu vi em escola teológica, professores teológicos, né, levantar essa bandeira aqui de separação. Judeus é uma coisa, cristão é outra, mas a gente percebe que essa separação ela enfraqueceu, né? É tipo assim, uma árvore, né, e as galhas mais altas, elas querem se cortar do tronco. Vamos cortar aqui no tronco, deixar só a metade. Aquela árvore, aquele galho, corta e ele enverga e começa a secar e ficar fraco e doente, porque foi cortada a metade, né? Não cortou totalmente, cortou a metade. É isso que aconteceu com nossos irmãos cristãos, né? Quando nessa separação de judeus para lá e cristão para cá, foi cortado e aí nós vergamos, né? Ficamos enfraquecidos. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Comente. E agora vamos para a segunda parte, que é a introdução, a dita mesmo, a revista, né? Essa introdução aqui da revista foi muito grande. A gente vai prosseguir o estudo. Obrigado. Continue aí assistindo.